O deputado Nicolas Ferreira pode ser alvo de processo de cassação por um discurso transfóbico no plenário da Câmara. Quem tem os detalhes, e a gente comenta em seguida, é Bruna Vale. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, repudia a atitude transfóbica do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Em postagem nas redes sociais, o parlamentar condenou o discurso e disse que o plenário não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Nessa quarta, Nicolas, o deputado mais votado do Brasil nas eleições de 2022, subiu ao plenário da Câmara, vestiu uma peruca loira e disse que se sentia uma mulher e por isso teria lugar de fala. O pessoal enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal pedindo a responsabilização de Nicolas Ferreira pelo crime de transfobia. Vamos lá então, vamos acompanhar o vídeo. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole, e eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Acho que todo mundo já viu, mas para quem não viu, ele vai lá na tribuna e coloca uma peruca loira e, enfim, fala mil groselhas, né? Ele diz lá que a mulher tem que se casar e contribuir para a sociedade, cuidando da casa e dos filhos. Até aí, uma opinião imbecil, mas segue sendo uma opinião. Mas no momento em que coloca essa peruca e diz que se sente uma mulher, ele tá fazendo um discurso criminoso, um discurso transfóbico. O Nicolas é tão inexpressivo e tão tolo nas suas palavras que eu tenho dificuldade até de ficar indignado, sabia? Porque é de uma bobeira, é de uma infantilidade. A impressão que dá é que ele nem preparou um discurso, que ele nem sabia o que ia falar. Vou subir lá, botar uma peruca e causar, lacrar, vai ser engraçado. E foi o que ele fez. Porque aí ele vai lá, o discurso dele não faz nem sentido. E tem tantas discussões adultas e pertinentes envolvendo mulheres e homens trans, a questão dos esportes, como é que ficam projetos sociais voltados apenas para mulheres, como é que vai funcionar, enfim, são equações que têm de ser discutidas, de novo, de maneira adulta e civilizada, o que é impossível exigir de Nicolas Ferreira. Ele, tenho certeza, se vê como um paladino contra o discurso do politicamente correto. Eu falo mesmo, eu sou polêmico. Ele não é nada disso. Ele é um bocó, um trouxa, um menino mimado. De novo, tão bobo que é difícil até se indignar. Mas, por outro lado, é um deputado mais votado do Brasil, o que, aliás, diz muito sobre a gente, né? Que, aliás, desanima quando a gente pensa que mais de 1 milhão de pessoas foram lá e colocaram o número desse cara na urna. E um adulto, né? Um deputado adulto. Age como uma criança mimada, mas é um adulto. Precisa responder por aquilo que faz. É um deputado. Se o Congresso brasileiro, infelizmente não tô otimista, mas se o Congresso brasileiro se levar minimamente a sério, vai tocar esse cara pra fora, se possível hoje mesmo. Conselho de Ética tem que acordar. Ou a gente quer que o plenário da Câmara vire isso aí, um circo da lacração, com esses discursos medonhos, criminosos, tolos. Que gente, a que gente nós demos relevância nos últimos anos, pelo amor de Deus. Vou trazer um outro ponto de vista, que é o seguinte, como já diria o nosso colega Carlos Andreasa, que tinha a coluna aqui, tem método. Isso tem método. Claro, ele foi eleito para isso. Calma, por que é que eu tô dizendo isso? Comentei aqui que um amigo de Londres veio recentemente visitar o Brasil. É um jornalista, aliás, um excelente jornalista. E a gente conversou sobre política e no meio da conversa ele me perguntou: a discussão sobre as pessoas trans já chegou aqui? Falei, como assim? Ele falou, você não tá vendo o que tá acontecendo na Escócia? Aí eu vi que a primeira-ministra renunciou recentemente, né? Era uma primeira-ministra que ia colocar as discussões sobre a separação da Escócia, do Reino Unido. Ele falou, mas além disso, o que pesou muito no caso dela foi uma discussão envolvendo pessoas trans. E como você disse, o cumprimento de pena de pessoas trans que são condenadas. O que aconteceu? E aí, falando de política, os partidos progressistas e de esquerda da Escócia, do Reino Unido em geral, aliás, em todo o planeta, mas na Escócia sobretudo, eles abraçaram a causa da pessoa trans e que precisa ser defendida e que precisa ser abraçada
principalmente no Brasil, porque essas pessoas são assassinadas todos os dias, mas falando da Escócia, o que aconteceu por lá? Eles facilitaram, o governo facilitou a autoproclamação da pessoa do gênero dela. Um homem pode dizer, eu sou uma mulher, e não precisa mais necessariamente de um laudo médico, e essa idade mínima baixou dos 18 para os 16 anos. Então houve uma facilitação desse acesso, né, à documentação e a pessoa fazer a transição de gênero. Claro que é algo muito benéfico para as pessoas que passam por isso, e é uma dificuldade enorme e tremenda. O que é que os partidos de direita começaram a fazer? Encampar a defesa da mulher nesse sentido, dizendo que as pessoas trans estão roubando, e é exatamente o que diz o Nicolas Ferreira quando ele sobe no palco, coloca a peruca, diz, eu me sinto mulher, a pessoa trans está roubando o espaço das mulheres. É o que os partidos de direita do Reino Unido começaram a fazer, a defender as mulheres. Por quê? Resgatei aqui o que aconteceu, histórico, o governo britânico decidiu, depois de grande repercussão, que as mulheres trans não podem cumprir pena em presídios femininos. Por quê? Um homem cometeu 2 estupros, um em 2016 e outro em 2019. Enquanto ele estava sendo julgado por esses 2 casos, ele optou pela transição de gênero e disse, agora eu sou uma mulher. Um homem, um estuprador, provavelmente um predador sexual. A partir do momento em que ele se diz trans, que ele se diz mulher, para que penitenciária ele vai? Num primeiro momento, a ideia seria que ele cumprisse pena num presídio feminino. Mas é um predador, teoricamente um predador sexual, e toda a sociedade se levantou para discutir esse tema. Até que ponto é uma discussão válida. É uma discussão super válida. Que tem de ser tratada de uma maneira responsável, civilizada e adulta. O governo britânico decidiu rever essas medidas para se facilitar a transição de gênero. O fato é que isso está sendo muito discutido na Europa. Aqui no Brasil não havia chegado, e agora, por meio de Nicolas Ferreira, desse jeito que ele fez, a coisa chegou até o Brasil. O que mostra que a direita, sobretudo a extrema-direita, ela é muito articulada em torno do planeta. Ela sabe os movimentos que estão acontecendo e ela consegue disseminar esse tipo de pensamento pelo mundo, enquanto que os partidos progressistas não. A esquerda brasileira, por exemplo, é uma ilha aqui. Quando a gente fala em algum tipo de apoio, normalmente são apoios questionáveis, como ontem a gente estava falando sobre Nicarágua, né? Então, como diria Carlos Andreasa, nesse ponto aqui, eu acho que a gente tem que enxergar com muito cuidado isso que ele fez. O Nicolas pode ser qualquer coisa, ele é um moleque, ele faz esse tipo de coisa, sempre fez, a gente não pode esperar nada mais dele, mas ele é esperto, ele tá bem assessorado, ele representa muita gente. Muito provavelmente isso não foi ideia dele, isso aí foi planejado por alguém. Tem marketing político por trás disso, tem método no que ele fez, e é coisa grande. Ouça o que eu tô dizendo.